concentrar, não exatamente nos aspectos técnicos, mas concentrar mais nas ferramentas que podem ser, né, que podem ser utilizadas para a gente trabalhar nesses contextos argumentativos que a gente está lidando hoje em dia. De um banco de dados imenso, com informações contraditórias, que é o web, com essas noções, né, com essa história toda de desinformação, pós-verdade e tal, fake news, né? Mas aí eu achei melhor para ficar mais para ficar mais de acordo com o que já foi falado até aqui e tal, trabalhar um pouco, na verdade, ao mesmo tema, mas enfatizar o seguinte: quais são os conceitos, né, que a gente usava, que a gente ainda usa, né, mas que a gente, por exemplo, que até pouco tempo a gente aprendia nos cursos de lógica, filosofia, argumentação e tal, e como é que a gente teria que pensar esses conceitos nesse novo contexto, né? Nesse novo contexto. Na verdade, esse contexto não é exatamente novo, porque mentira, argumentos ruins, falácias, isso sempre existiu. Mas existe um certo consenso, né, que tem um ingrediente novo nessa história toda, que é, aliás, o Márcio, na fala dele da terça-feira, ele falou uma coisa muito legal, né, que é a possibilidade de broadcasting, né, de você divulgar, isso está ao alcance de cada um de nós, e ao mesmo tempo você tem criptografia naquilo que você divulga dessa maneira. E essa junção, esses dois elementos, que talvez, é uma conjectura, mas é uma explicação muito legal para ser o ingrediente novo nisso que a gente está lidando hoje em dia, né? Porque, repito, mentira, sofisma, falácia, entendeu? Manipulação de verdade, isso não é novo, né? Mas o ingrediente novo, talvez, ao meu ver, é muito bem explicado por isso que o Márcio falou. Bom, então, vamos lá. Bom, o que é lógica? Lógica tem um sentido amplo e um sentido estrito. Na verdade, tem mais de um sentido amplo. Em sentido amplo, no sentido mais amplo possível, lógica é um adjetivo, né? É que a gente usa para dizer que alguém, que alguma coisa é racional, ou está agindo de uma maneira racional, é correto. A gente fala, não é lógico o que você está falando, é lógico que isso ia acontecer, já tem um sentido de consequência lógica, ou não é lógico você afirmar tal coisa, isso é um sentido amplo de racional, né? Não é racional você fazer isso. Tem um sentido de lógica mais estrito, que é lógica enquanto a disciplina que a gente estuda nos departamentos de filosofia. É uma disciplina que estuda teorias da consequência lógica. O que são teorias da consequência lógica? São ferramentas que dizem quando alguma coisa é consequência lógica de um grupo de premissas ou não. E lógica, em sentido mais estrito ainda, é um determinado tratamento da consequência lógica. E a lógica clássica é um determinado tratamento da consequência lógica. Tem muita coisa nos slides, os slides vão estar disponíveis, né, claro, para o pessoal do curso. Eu procurei colocar muita coisa nos slides, inclusive para servir como referência, tá? Como referência para ler depois, estudar depois e tal. Bom, então, por exemplo, no Stephen Reed, no Thinking About Logic, esse livro foi traduzido por mim, está disponível em PDF, né? Eu já disponibilizei algumas vezes o PDF dele. Consequência lógica, o conceito central da lógica, e o objetivo da lógica é esclarecer o que segue do quê. Beleza. Essa citação do Frege eu acho ela relevante porque ela já vai direto na noção de verdade. É uma citação famosa do Frege, de 1918. Lógica tem na mesma relação com verdade que a física tem com, por exemplo, calor ou peso. Descobrir verdades é a tarefa das ciências,
mas é tarefa da lógica discernir, organizar, estabelecer as leis da verdade. O que o Frege quer dizer com leis da verdade aí, não é um critério de verdade ou nada disso, não. O que ele quer falar são leis da preservação da verdade. É essa mesma ideia que está nessa terceira citação aqui, do Bill Russell. Lógica é uma questão de preservação da verdade. Isso é o ponto central, né, da noção de consequência lógica. E, curiosamente, o Bill Russell... está faltando um L em Bill aqui, tá? Bill é com 2 L's. Curiosamente, o Bill e o Reston, eles falam isso num livro sobre pluralismo lógico. Eles abordam pluralismo lógico, né, de lógicas diferentes, mantendo a noção de preservação da verdade, que eu acho que não funciona muito bem, mas beleza. Bom, então, então a gente tem uma ideia pré-teórica de lógica, tá? A é a consequência lógica de um conjunto gama de premissas, C e somente C. É impossível todas as premissas de gama serem verdadeiras e A ser falsa. Isso é a noção pré-teórica de consequência lógica. Ela foi intensamente discutida, por exemplo, na Idade Média. Se discutia se esse C e somente C deveria ser um C e somente C, ou só um somente C, beleza. Ou só um C, beleza. Isso é tornado preciso nos livros que a gente estuda de lógica. Por exemplo, no livro do Mortari, isso foi tornado preciso pelo Tarski, em 1936, muito embora tenha uma questão histórica e conceitual, né, acerca do que o Tarski estava exatamente falando, o que se atribui ao Tarski não foi exatamente formulado nesse texto, mas isso a gente pode deixar de lado agora. E, por exemplo, o livro do Mortari, que todo mundo aqui no departamento estuda lógica, né, pelo livro do Mortari, pelo menos também pelo livro do Mortari. Gama implica A, esse é o símbolo de implicação lógica. C e somente C, toda estrutura que torna as proposições de gama verdadeiras também torna A verdadeira. Bom, não vou entrar em detalhe quanto a isso, mas é para lembrar o pessoal lá que estudou lógica comigo, com o Antônio e tal, com o Mauro, né? E uma estrutura, mas intuitivamente é fácil entender isso. Uma estrutura é um domínio de discurso e uma interpretação dos símbolos não lógicos. Domínio de discurso por quê? Porque não importa do que você está falando, a lógica pretende funcionar da mesma maneira. Do que você está falando significa. Se você está falando de elementos químicos, de filósofos gregos, de jogadores de futebol, de números, isso é o domínio de discurso. E uma interpretação dos símbolos não lógicos, não importa como você interpreta os símbolos não lógicos, ou seja, a consequência lógica ela ocorre no nível formal, né? A consequência lógica é formal, uma questão da forma do argumento. E o que eu quero enfatizar aqui é que a consequência lógica é definida pela lógica clássica como preservação da verdade, né? Preservação da verdade é o que define a consequência lógica clássica. Isso é muito relevante também para a discussão. Entre características da lógica clássica, isso é um trecho do Mortari, mas isso aparece em vários livros de lógica, né? Vários livros de filosofia, inclusive, livros introdutórios de filosofia, tem uma primeira seção sobre lógica, você vai encontrar essa ideia de leis fundamentais do pensamento. E entre essas leis fundamentais do pensamento estão o princípio da não contradição, que, dada uma proposição e sua negação, pelo menos uma é falsa, e o princípio do terceiro excluído, dada uma proposição e sua negação, pelo menos uma é verdadeira. Quer dizer, dado A e não há, exatamente uma é verdadeira. E o princípio da bivalência, que toda proposição é verdadeira ou falsa. Vejam, o terceiro excluído e a não contradição, eles são princípios da linguagem objeto. Tá? É o que você afirma, há e não há. O princípio da bivalência é um princípio da metalinguagem. Ele diz que a linguagem objeto está sendo interpretada apenas com esses dois valores semânticos, verdadeiro e falso. Isso na lógica clássica acaba sendo a mesma coisa, né? Porque na lógica, não que acabe sendo a mesma coisa, mas eles colapsam, né? Intuitivamente, mas são princípios diferentes. E o princípio da explosão, que não é mencionado como uma lei fundamental do pensamento, mas o princípio da explosão, do ponto de vista formal, ele não é a mesma coisa que o princípio da não contradição. O que diz o princípio da explosão? O princípio da explosão fala que de uma contradição qualquer coisa se segue,
né? Qualquer coisa se segue de uma contradição. E o princípio da explosão, ele é uma lei lógica, ele é um princípio da lógica clássica, e veja, muitas vezes esse princípio causa estranheza, e fala, pô, mas como assim? Quem é que vai concluir qualquer coisa de uma contradição? Claro, mas a ideia não é essa. A ideia do princípio da explosão é que ele seja normativo, né? O que significa? Ele é uma maneira de proibir contradições, é uma maneira muito efetiva de proibir contradições. Ele fala, se você aceitar uma contradição como verdadeira, você é obrigado a aceitar qualquer coisa, né? Porque isso é o que esse princípio diz. Moral da história, você não pode nunca, jamais aceitar uma contradição como verdadeira. E o que eu quero enfatizar aqui é que essas coisas são leis fundamentais do pensamento. Quer dizer, se você vai pensar, se você vai argumentar, se você vai levar adiante uma discussão racional, isso tem que ser obedecido e ponto final. Não tem conversa, né? Ai, meu Deus, desculpa, gente. Beleza. Bom, então, olha só, central nessa história de lógica como preservação da verdade, né, está a noção de verdade como correspondência. Né? Então, e veja bem, além de ser central para essa noção da verdade, para essa noção de consequência lógica definida, que é a consequência lógica clássica, como preservação da verdade, a noção de verdade faz parte desse contexto argumentativo que a gente está lidando hoje. Não que sejam discussões alternativas da noção de verdade, mas é que, como assim falar de verdade? Pós-verdade, lá o outro fala que, infelizmente, não existem mais fatos, a gente já vai chegar nessa citação. Bom, o que foi pensado como verdade e o que é essa noção de verdade que está na definição de consequência lógica como preservação da verdade? Bom, a noção de verdade como correspondência talvez seja mais fácil da gente abordar intuitivamente. Verdade consiste numa relação com a realidade, né? Uma proposição é verdadeira quando ela corresponde à realidade. E, por exemplo, a gente pega uma citação do Russell, é uma crença verdadeira quando existe o fato correspondente, é falsa quando não existe o que seria o fato correspondente. A noção de verdade como correspondência a fatos, ela tinha alguns problemas. O pessoal aqui que já estudou Russell, Wittgenstein, blá, 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 deve conhecer bem o problema dos fatos negativos. Mas isso foi reabilitado lá nos anos 80 com a ideia de truth makers, né? Fazedores de verdade. É aquilo, na realidade, que fundamenta, justifica. É aquilo, na realidade, em virtude do que uma determinada proposição é verdadeira. Então, a ideia básica dos fazedores de verdade, truth makers, é que verdade é fundada no sentido que verdade depende da realidade. Bom, beleza. Tem outras noções de verdade, eu não vou entrar em detalhe aqui, eu deixei inclusive nos slides para quem eventualmente quiser se interessar, quiser avançar, ler um pouco mais. Uma delas é a verdade como coerência, e o que eu quero chamar a atenção aqui, tanto a verdade de coerência como a teoria pragmática da verdade. As duas, elas são uma porta aberta para os maus leitores, né? Porque um dos maiores problemas da filosofia, não da filosofia, né? Apenas, mas um dos maiores problemas da discussão racional, eu diria, né? Mas é da filosofia também, é o problema dos maus leitores. Então, veja, a teoria da coerência é o seguinte, uma teoria, a teoria da verdade como coerência afirma que a verdade de uma proposição consiste nessa proposição ser coerente com algum conjunto especificado de proposições. Bom, então parece que a verdade pode ser qualquer coisa que seja coerente com um determinado conjunto, né? Então, se uma galera fala que a Terra é plana, então tem esse conjunto de proposições dessa galera que fala isso, então verdade é coerência com isso? Obviamente que não. Obviamente que isso é uma leitura absurda, né? E os caras que falavam sobre verdade como coerência, claro que eles não tinham isso em mente, né? E a gente, quando pressiona um pouquinho a discussão, a gente
a gente chega, por exemplo, no verbete da Stanford, Coherence Theory of Truth, né? Então, vejam, de acordo com uma posição moderada, esse tal conjunto consiste nas proposições que pessoas como nós, ou seja, já têm um critério, né, um critério epistêmico, com capacidades cognitivas finitas, porque isso não considera a verdade como uma coisa transcendente, né, como a verdade como correspondência, chegou a um determinado limite de investigação. Ou seja, é perfeitamente possível você conciliar essa ideia básica da verdade como correspondência, a verdade fundada na realidade, com a verdade como coerência. A mesma coisa acontece com a teoria pragmática da verdade, que ela é um prato feito para o mau leitor, mas a coisa não é bem assim. O que a gente lê, por exemplo? Isso vai ser explicado depois, claro, pelo próprio autor do verbete, mas quando a gente lê o verbete, a gente está procurando um trecho para botar no trabalho, né? Botar no trabalho, botar no slide, aí a gente acha o trecho, beleza, maravilha, colou no slide e já fez uma confusão danada. A teoria pragmática da verdade afirma, grosso modo, ele bota esse grosso modo, vai ser explicado depois, mas até lá o estrago já foi feito, que uma proposição é verdadeira se é útil acreditar nela, né? Bom, então, maravilha. Então, já viram o que vem daí. Bom, agora vejam, o Peirce foi um dos caras que defendeu essa ideia de verdade como essa teoria pragmática da verdade. Imagina se o Peirce ia concordar com uma leitura, né, com essa leitura da verdade da teoria pragmática, que verdade é aquilo que é útil, né? Porque eu nem preciso dar os exemplos que isso permite, né? Bom, então, beleza, tem uma discussão na Susan Haack sobre isso, o verbete verdade da Stanford também tem uma discussão sobre isso, beleza. Bom, e tem uma posição sobre verdade que ela é muito significativa, ao meu ver, que é a chamada teoria deflacionista, né? Grosso modo, ela fala o seguinte, a filosofia não tem o que falar sobre a verdade, porque o problema da verdade é um problema para ser resolvido por cada setor específico do conhecimento. Não é que, veja, não é que não tenha nada para se falar sobre a verdade além do chamado esquema T. Por exemplo, pegando esse exemplo aqui, a neve é branca, a neve é branca é verdadeira, sei somente se a neve é branca. Veja bem, a posição deflacionista, ela não está dizendo que não tem nada para dizer sobre a verdade. Novamente, é o problema do mau leitor. Tem uma tese filosófica, tem um ponto nas teorias deflacionistas, que é o seguinte, não, peraí, não cabe à filosofia estabelecer um critério geral de verdade, e, aliás, não cabe mesmo. Imagina se a filosofia vai estabelecer um critério geral de verdade para matemática, para o direito, para a física, não faz sentido, né? Então, tem uma posição filosófica bem legal, relevante nessas teorias deflacionistas, né? Elas não são o que podem parecer à primeira vista. Aristóteles é grego, é verdadeiro, sei somente se Aristóteles é grego. Bom, então, beleza. E veja bem, e isso é inclusive explícito em tentativas de conciliar deflacionismo com correspondência. Eu vou direto aqui, isso está no Popper, né? Mas eu vou direto aqui para Guy Lacher, essa citação aqui é bem legal. Que o esquema T, olha só, mesmo mantendo a ideia que a filosofia não tem o que dizer acerca da verdade além do esquema T, por quê? Porque quem vai dizer mais coisas sobre a verdade das proposições a cada setor de investigação, cada setor específico, você pode perfeitamente ler o esquema T como uma verdade como correspondência. Não naquele sentido de dizer o que na realidade, tem um fato na realidade que é o que torna verdadeiro, aí você diz o que é um fato, é uma propriedade, um indivíduo. Não, você não precisa dizer isso. Olha só, veja, como é que você pode ler os bicondicionais T, né? Os bicondicionais T são isso aqui. S é verdadeira, se somente CS.
Aristóteles é grego, é verdadeiro, sei somente se Aristóteles é grego. O que está acontecendo aí? De um lado, você está falando da linguagem, você tem uma predicação linguística. Do outro lado, você tem uma predicação objetual, ou como a Xia chama, uma predicação mundana. Então, de um lado, você está falando da linguagem, do outro lado, você está falando do mundo. Ou seja, o que eu quero enfatizar aqui é que, mesmo numa visão deflacionista, mesmo nas teorias como coerência e as pragmáticas, você não coloca separado, você não perde essa ideia de que verdade depende da realidade, que você tem que ir na realidade para saber o que é verdadeiro ou falso. Bom, outro conceito central para isso daqui, conceito de conhecimento. Novamente, na filosofia, né, isso é discutido à beça, tem os contra-exemplos, o filósofo analítico adora dar contra-exemplo, né? Essa história do contra-exemplo é um pouco complicada, né? Já imaginou se as outras ciências, né, vivessem por conta de contra-exemplo? Imagina se você tem uma teoria física ou da biologia ou tal, que funciona perfeitamente, mas em determinadas situações críticas ela falha. Você não vai jogar a teoria fora, é óbvio, né? Mas na filosofia tem essa coisa de encontrou o contra-exemplo, bom, já é. Então, tem lá os contra-exemplos, né? Sobre essa definição de conhecimento sobre como crença verdadeira justificada. Bom, então, como é que você fala que X, um agente X, conhece ou sabe que P? Se P tem que ser verdadeira, esse agente tem que acreditar e esse agente tem que ter uma justificativa para acreditar. Nesse slide eu comento um pouco esses três requisitos. Esses três requisitos, juntos, eles são condição suficiente. Tá? Quando você tem os três juntos, você tem conhecimento. E, em separado, eles são condição necessária. Cada um deles é condição necessária. Porque se você não tem verdade, não tem conhecimento. Se você não tem justificação, não tem conhecimento. E se não tem crença, claramente, não tem conhecimento também. Tem um verbete da Stanford que fala sobre isso também. Dá para ir lá. Bom, beleza. Aí, um ponto central, que tem a ver com o que vai ser falado mais adiante, um ponto central aqui é a noção de justificação, né? Por que a noção de justificação é um ponto central? Bom, a noção de justificação é um ponto central porque é justamente aquilo que a gente vai precisar dar conta se a gente quiser falar desses... Bom, primeiro, claro que ela é central para a própria noção de conhecimento, como ela está sendo apresentada pela definição tripartite, e, além disso, a noção de justificação ela é central também para a discussão de como lidar com esses contextos argumentativos que a gente está vivendo, que a gente está lidando hoje em dia. Bom, então, se a gente for lá no dicionário do Google, a gente vai obter uma definição, uma explicação de prova muito, muito, muito satisfatória. Prova em sentido amplo, né? O que é prova? A prova é uma evidência, tem que ser uma evidência conclusiva, nem toda evidência é conclusiva. Uma evidência, um argumento que estabelece ou ajuda a estabelecer um fato, né? Uma coisa que... um fato ou a verdade de um enunciado. Bom, o fato vai ser expresso por um enunciado, mas essa caracterização, né, de prova ela é muito boa. Bom, se a gente for para os livros de lógica, uma prova ou derivação, o que é? Uma prova a partir das premissas. Uma prova a partir de um conjunto de premissas gama. Eu não vou o que eu vou enfatizar aqui é o seguinte: lembram daquela noção de consequência lógica clássica, como preservação da verdade? Então, se você tem premissas verdadeiras e todas as suas regras de inferência preservam verdade, você vai construir uma prova partindo daquelas premissas verdadeiras, uma prova de uma proposição que vai ser verdadeira, né? Bom, beleza. Então, veja, uma prova nesse sentido, né, de um argumento onde você tem premissas verdadeiras e você passa de uma proposição para outra usando regras de inferência que preservam a verdade, isso vai ser uma justificativa da conclusão.
naturalmente. Bom, uma noção geral filosófica de justificação será bem sucedida? Um sonoro não. Imagina assim, né? Se a filosofia pode dar uma receita de bolo para dizer, é uma justificação se está de acordo com isso aqui, senão não é. Óbvio que isso não vai funcionar. Mas um argumento ou uma prova que preserva a verdade é, claro, uma justificação. Outro ponto importante nessa conversa toda é o seguinte: bom, a gente está lidando com contextos argumentativos, né, que uma das coisas... Né, bom, aparentemente esses contextos argumentativos não são racionais. Bom, mas o que é um contexto argumentativo racional? O que é uma discussão racional? Então, peguei aqui algumas coisas lá do Carniel e Epstein, o Walter, que fez a segunda fala, e de um outro livro, que é bem legal também. Essa seção desse livro do Dahmer está toda disponível na internet. Então, discussão racional. Bom, aquele sujeito que está discutindo com você e vocês devem conhecer o tema, você tem que ser capaz de raciocinar bem, e não apenas raciocinar bem, ser capaz, mas tem que estar disposto a raciocinar bem e não pode estar mentindo, né? Bom, tem outras coisas também, tem outros. Por exemplo, eu escolhi 2 aqui dessa sessão do Dahmer. É um código de conduta intelectual, né? Aspectos éticos da conduta intelectual. Princípio de busca da verdade, né? Bom, uma discussão racional pressupõe que aqueles têm a tarefa de, com sinceridade, buscar a verdade, e o princípio da relevância. Tem vários outros, eu selecionei esses. Utilizar apenas razões que são diretamente relacionadas com o mérito da posição que está em questão. Bom, beleza. Então, veja, lembra que lá no início eu falei que lógica tem um sentido amplo e um sentido estrito, e em sentido amplo, lógica é ser racional, né? A gente usa lógica como um adjetivo. Isso não é lógico você fazer, isso não é lógico você pensar, blá, blá, blá. Bom, lógica é o estudo da consequência lógica é a preservação da verdade. Verdade depende da realidade, né? A gente tem uma restrição aí que não dá para simplesmente... mesmo com discussões filosóficas sobre a verdade, o meu ponto é que esse princípio básico se mantém. Justificação, não dá para definir o que é justificação, mas evidência conclusiva ou um argumento que as premissas são verdadeiras é uma justificação. E entre os princípios da discussão racional, a gente tem a ideia de justificação conclusiva e verdade, né? Em sentido amplo, lógica é tudo isso. Em sentido amplo, lembro no início, falei eu exemplifiquei três sentidos para a lógica. Em sentido amplo, lógica é isso tudo, né? A gente fala que alguém está sendo lógico, alguém está sendo racional, quando essas coisas estão sendo obedecidas. Beleza. Bom, mas aí o que a gente tem? Isso aqui, algumas coisas eu tirei por exemplo, tem um trecho aqui do Ernesto. Eu procurei simplesmente fazer uma ilustração, né, do contexto argumentativo que a gente lida hoje em dia. Porque, veja, a pergunta, né, sobre essa ideia lógica, verdade e desinformação, mas o que a lógica tem a ver com isso? Se a gente pegar a lógica em sentido amplo, o que lógica em sentido amplo tem a ver com isso? Ou melhor, como ser racional num contexto argumentativo como esse, que a gente está lidando hoje em dia. Então, eu peguei alguns exemplos para exemplificar isso, mas são exemplos que eu acredito que todos vocês já conhecem muito bem, mas tem alguns realmente que, quando a gente lê, rapaz, é uma coisa impressionante. Bom, aí eu começo com uma citação do Davidson, né, filósofo americano, e tem essa máxima, true to the facts, né? Um enunciado verdadeiro é um enunciado que é fiel aos fatos, né? A melhor tradução de true to the facts seria fiel aos fatos, mas em inglês isso é mais incisivo ainda, né? True to the facts. E ele observa, né? Essa observação, ela traz nela
uma sabedoria, né, óbvia e essencial acerca da verdade. É óbvia e essencial, né? Porque, beleza, ele fala isso, sabe? Isso é óbvio, né? Beleza. Bom, aí tem lá o comentador da CNN, deve ter sido inspiração de alguém na nossa CNN. Não existe tal coisa, infelizmente, não existe mais tal coisa como fatos. Olha só, veja, olha só o absurdo disso, né? Bom, e, por exemplo, um dos trechos lá do paper do Ernesto, bastante legal, o paper do Ernesto, é fatos alternativos. Imagina se há fatos alternativos. A ideia de fato alternativos é uma contradição em termos, né? Fatos alternativos são oferecidos para explicar um enunciado evidentemente falso, feito pelos secretários de imprensa do Trump, e o advogado do Trump, agora não sei se aí seria advogado ou secretário de Justiça, agora não tenho certeza nesse contexto como é que seria a melhor maneira de traduzir isso, mas beleza. Tomou uma rota mais direta ainda. É verdade, não é, não é verdade. Bom, eu também não entendo muito bem o sentido disso. Aí tem vários exemplos, né? Aí, esses dois aqui eu gostaria de comentar um pouco mais. A Mikovits é aquela cientista, supostamente cientista, né? O vídeo dela viralizou recentemente. Ela falava coisas absurdas, né? Como que usar máscara ativa o vírus, né? Parará. E essas coisas começaram a ser compartilhadas. Isso foi compartilhado em um grupo de WhatsApp que eu faço parte, eu tentei argumentei, mandei os links, blá, blá, blá. Mas o engraçado é como é comum você ouvir as seguintes respostas. Ninguém sabe, afinal, o que é fake, é difícil dizer o que é fake, ninguém sabe, afinal, o que é verdade e o que não é. É engraçado isso, porque o fato de você ter um conceito vago, né? O que é um conceito vago? Existe uma zona de fronteira ali que, eventualmente, pode ser difícil você dizer o que é fake e o que não é. Mas isso não significa que que muita coisa você não possa dizer, isso obviamente é fake, isso obviamente não é fake. E a discussão terminou com uma defesa ao direito de opinião. Né? Não, opinião, tem direito à nossa opinião, à minha opinião, tem que respeitar a opinião, blá, blá, blá. E a gente tem isso no nosso Twitter, né? O Osmar Terra, ele insiste, né? É um soldado, né? Um soldado fiel, né? Ele insiste com a história que, não, a quarentena é inútil, blá, blá, blá. Ele fala, não podemos esquecer que foram 50 mil vítimas fatais em pleno experimento de quarentena. Quer dizer, quarentena é um experimento proposto para reduzir a velocidade de contágio e não reduziram nada. O cara continua. Se você for no Twitter dele, 50 mil mortes foi no, sei lá, uma semana e pouco atrás. Se você for no Twitter dele, provavelmente ele já disse isso de novo essa semana. Bom, negacionismo e ciência, novamente, não vou me deter nessas coisas, nessa discussão que já foi bastante falado aqui, tem duas referências bem legais. Pós-verdade também, isso é uma referência fundamental sobre pós-verdade. Quero enfatizar isso aqui. Que o prefixo pós, ele não significa que uma ideia que você está depois da verdade, mas sim que a verdade que a verdade foi eclipsada, que ela é irrelevante, né? Não, a verdade não é irrelevante, é um outro papo, né? É a pós-verdade, aquela que, porque não tem mais fatos, né? Não tem mais fatos, não tem mais... Bom. Tá. Agora, aqui a coisa já começa a se aproximar mais daquelas ferramentas que eu falei, né? Que eu gostaria de falar sobre. Apenas dar uma ideia delas. Conceito de desinformação. Isso é um texto muito legal, está disponível na internet, Information Disorder, esse texto ele explica fake news como 3 noções simultâneas. Né? Tem 3 tipos. Não,
A ideia é, vamos analisar a noção de fake news. Então, eles estabelecem 3 conceitos: disinformation, misinformation e malinformation. Eu não sei como traduzir misinformation, né? Traduzir satisfatoriamente. Bom, mas então, disinformation é informação falsa que é deliberadamente criada e distribuída para prejudicar. Misinformation é informação falsa, mas que não foi criada com propósito deliberado de prejudicar alguém, outras pessoas, o país, etc. E malinformation é informação verdadeira que é usada com a finalidade de prejudicar, atacar uma pessoa, organização ou país. Essa análise prossegue e eles falam de 3 elementos nesse fenômeno, né, da desinformação: a agente, a mensagem e o intérprete. Eu quero chamar a atenção aqui, eu quero enfatizar a mensagem. O que eles falam sobre a mensagem? Que tipo de mensagem é essa, né, que carrega a desinformação, que a gente chama de desinformação? Que formato isso tem? Quais são as características? Ou seja, vou utilizar uma expressão que, né, que na filosofia a gente não é muito usado. Qual é o status ontológico disso, né? Mas, de maneira mais clara, o que é isso? O que é essa mensagem? Né? O que é a desinformação? Quais são as características que ela tem? Como é que a gente vai explicar? E, como eu falei, o ponto que eu quero chegar são as ferramentas, são possíveis ferramentas para a gente trabalhar com isso e explicar conceitualmente o que é isso. Bom, beleza. Então, aí a pergunta agora é o seguinte: o que é lógico nesses contextos argumentativos? Que contextos argumentativos? Os contextos argumentativos de desinformação, de pós-verdade, de negacionismo, de não existem mais fatos, né? O que é lógico nesses contextos? E lógico, eu quero dizer, o que é lógico naquele sentido amplo? O que é racional acreditar? O que você diz? É lógico você fazer isso, não é lógico você fazer aquilo, nesses contextos. Eu nunca tinha colocado uma imagem em slide, mas eu achei essa imagem muito bacaninha, inclusive porque ela tem uma jogada que ajuda a explicar uma coisa que a gente vai ver mais adiante. Porque, veja, a gente vai ter que mudar, e isso é proposto, a gente vai ter que mudar a ideia de justificação, porque a gente lida com justificações não conclusivas o tempo todo. Olhando para isso aqui, eu não sei exatamente como é que os terraplanistas explicam o Sol, o dia, blá, 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 mas quando você olha para a Lua, parece que tem uma justificação para a Lua aparecer de um jeito e de outro, né? Para diferentes partes da Terra plana. Ou seja, e os terraplanistas, eles têm justificativas, eles apresentam justificativas para as coisas. Então, o que é essas justificativas que os caras apresentam para essas... Né? Porque no caso da Terra plana, o negócio é meio que... como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? É inofensivo, né? Bom, esperamos que seja, mas em outras questões, definitivamente não é inofensivo. Bom, beleza. Aí tem um texto do Michael Dunn. O Michael Dunn foi um dos coautores de um trabalho nos anos 70 sobre a lógica subjacente a um computador, que vai aparecer no próximo slide, nos anos 70. Esse trabalho foi publicado pela primeira vez em 76 e 77, né? E o Dan tem um texto de 2008, que é um texto muito legal, ele tem uma passagem muito legal, que é o seguinte: ele estava sendo muito otimista, né, em 2008, talvez se ele tivesse escrito isso em 2018, ele não seria tão otimista quanto ele foi em 2008, mas, então, vamos lá. Eu gosto de pensar em informação, pelo menos em uma primeira aproximação, como aquilo que sobra do conhecimento, a gente acabou de falar, né, de conhecimento como crença verdadeira justificada, aquilo que sobra do conhecimento quando você retira justificação, verdade e crença. E você tira também quaisquer outros ingredientes relacionados à confiabilidade, que são relacionados à justificação. Informação seria, né, seria, por assim dizer, um mero
um mero pensamento inerte, né? Um pensamento em ponto morto, um pensamento inerte. Uma coisa a mais, eu quero subtrair o agente, né? O pensante, o sujeito, né? Bom, isso é um computador, né? Então, a ideia é você dar conta daquilo que está lá em um banco de dados. No banco de dados, não pensa, né? Aí, ele dá uma explicação que esse é o ponto que eu falo que ele era muito otimista, né? Ele era muito otimista em 2008. Qualquer um que já tenha procurado informação na web não tem que se esforçar muito para entender esse conceito de informação. Muito do que a gente encontra na web não tem nem verdade nem justificação, e alguém teria que ser um bobo, um idiota, para acreditar nisso. E nem é claro que alguém poderia querer afirmar ou querer ter o crédito por pensar nessas coisas. Bom, ele definitivamente foi muito otimista em 2008, né, porque é justamente o que não ocorre, né? E, um pouco mais adiante, no mesmo texto, ele fala que informação não se torna conhecimento até que, pelo menos, essa informação tenha passado pelo teste platônico, teste de Platão, porque é aquela noção de verdade como verdade, de conhecimento como crença verdadeira, crença verdadeira justificada, ela aparece em Platão, no Teeteto, em outros lugares também. Bom, e como é que é essa lógica? Bom, agora eu estou entrando na parte, não exatamente mais técnica, né, mas a parte conceitual sobre as ferramentas técnicas que podem ser usadas para tratar desses contextos argumentativos. Então, no texto de 1977, o Belknap foi o orientador do Dan, lá nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70. E nesse texto, How Computers Should Think, a proposta do Belknap é o seguinte: é um computador que recebe informação de diferentes fontes, e essas diferentes fontes não são totalmente confiáveis. Bom, a internet é um banco de dados exatamente assim, né? A informação pode ser incompleta e contraditória. Na verdade, olha só, tem um erro lógico ali. A informação pode ser incompleta ou contraditória, né? Porque ela não pode ser simultaneamente completa e contraditória. Depois eu vou corrigir isso nos slides. Bom, o que significa que ela pode ser incompleta? Que você pode não ter informação alguma acerca de uma proposição A. Você pode fazer uma busca e não encontrar nada. Você não encontra nem A, nem não A. Ela pode ser contraditória. Por quê? Porque você pode fazer uma busca, você pode encontrar simultaneamente A e não A. Ou você pode encontrar apenas A ou apenas não A. Então, veja, você tem 4 cenários. A gente tem 4 circunstâncias agora. Apenas a informação que A é o caso, o que A é verdadeira. Apenas informação que não A é o caso, o que A é falsa. Informação conflitante, que ambas A e não A são o caso. Que ambas A e não A são o caso. E nenhuma informação acerca de A. Então, veja, essa circunstância de nenhuma informação acerca de A é quando a informação é incompleta. E o cenário de informação conflitante é a informação contraditória. Bom, agora vamos voltar lá para as leis fundamentais do pensamento, né? Na circunstância 3, informação conflitante, a gente não tem mais a não contradição, que a gente pode ter A e não A, e a gente não tem mais explosão, porque a gente pode ter A e não A, mas não é o caso que tudo se segue. Isso a gente sabe, né, que no mundo real, né, não é o caso que qualquer proposição é verdadeira, isso né, naturalmente, isso é um fato. E o terceiro excluído não vale na circunstância 4, nenhuma informação acerca de A. Ou seja, aquelas leis do pensamento não estão valendo para isso aqui. O que não significa que elas não estão valendo em geral, porque, veja, a gente não está falando de verdade, a gente está falando de informação recebida, introduzida, inserida em um computador. Bom, essa lógica proposta pelo Belknap, na verdade, Belknap e Dan, eram vários trabalhos em conjunto, nesse texto, How Computers Should Think, você tem 4 valores. Ao invés dos 2 valores verdadeiro e falso, você tem 4 valores. Quer dizer, você não tem mais bivalência. Bivalência é um dos princípios da lógica clássica mencionados lá.
lá no início. Você não tem bivalência mais. E que valores semânticos são esses? Verdadeiro, falso, ambos e nenhum. Olha, eu coloquei verdadeiro e falso com asterisco aqui, que é para deixar claro que vamos explicar o que significa esse verdadeiro e falso. Como é que o Belknap propôs interpretar, como é que o Belknap propôs entender, ler esses valores semânticos, esses 4 valores semânticos. Bom, o que é o verdadeiro? O verdadeiro não é verdadeiro de verdade, de fato, né? O verdadeiro é interpretado nessa lógica como a computer has been told true. Quer dizer, inseriram no computador a informação que é verdadeira. O que não significa que é verdadeiro, porque podem inserir no computador o Belknap fala em computador, mas podem inserir no banco de dados uma informação falsa. E o falso significa que a computer has been told false, quer dizer, inseriram no computador a informação que aquilo é falso, o que não significa que, de fato, aquilo seja falso. Então, como é que a gente explica esses 4 valores agora com essa noção de a computer has been told true ou então false? O verdadeiro, o computador recebe apenas a informação A, falso, o computador recebe apenas a informação não A, quer dizer, informação que é falso. Ambos, o computador recebe ambas as informações e o computador não recebe informação alguma acerca dessa proposição A que a gente está usando no exemplo. E veja, o computador pode receber a informação verdadeiro ou falso, esse verdadeiro ou falso, acerca de A, independentemente de A ser de fato verdadeira ou falsa. Quer dizer, veja, a noção de verdade continua lá. A gente não precisa jogar fora, claro que não vai jogar fora a noção de verdade se a gente está propondo uma lógica, não apenas uma lógica, mas um aparato conceitual para lidar com esse contexto argumentativo que eu mencionei dessas coisas aí que a gente lida hoje, da forma como a gente lida hoje. Bom, então, nessa lógica, essa proposta do Belknap-Dunn, isso é extensamente mencionado, interpretado como a Information-Based Logic, uma lógica da informação, tem desdobramentos disso, extensões dessa lógica que pretendem ter aplicação para lidar com banco de dados e tal. Então, nessa lógica da informação, a gente não tem mais o terceiro excluído, não contradição e equivalência. A gente não tem mais consequência lógica definida como preservação da verdade. A lógica adquire um caráter epistêmico. Discutir o que significa exatamente esse caráter epistêmico também é um outro ponto, mas a lógica perde aquele caráter ontológico, aquele caráter de ser uma coisa que se refere à realidade, que a lógica clássica plausivelmente tem, Você até pode tirar esse compromisso ontológico da lógica clássica, mas atribuir um compromisso ontológico à lógica clássica é muito plausível. Mas isso não significa relativismo, tá? Isso não significa dizer que verdade é relativa, blá, 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 ou verdade é coerência naquele sentido ingênuo, equivocado, não significa isso, não implica em dialeteísmo, não falei de dialeteísmo mais cedo aqui, mas dialeteísmo é uma tese filosófica que existem contradições verdadeiras, Uma tese polêmica, mas há quem a defenda, quem a discuta e tal, e não modifica a noção de verdade, ou não precisa modificar a noção de verdade. Você pode perfeitamente, não. A gente tem a lógica clássica, olha só, isso não está substituindo a lógica clássica, isso está trabalhando do lado da lógica clássica. Isso é uma lógica específica para aquele contexto. Só que essa lógica pode ser enriquecida, e isso é o que eu vou argumentar aqui. Então, uma série de trabalhos, que eu, com vários colegas, a gente tem feito, é o que a gente chama de lógicas da evidência e verdade. Então, veja, como é que a gente pode definir o que é evidência? Definir não, explicar o que é evidência. Evidência é informação, naquele sentido do Dunn, a qual você acrescenta uma justificativa que pode ser parcial, não conclusiva ou errada. Quer dizer, a gente precisa explicar conceitualmente aquilo que acontece. Nas justificativas, porque a gente não encontra na internet, por exemplo, a gente não encontra apenas as proposições contraditórias, a gente encontra justificativas para essas proposições também. Então, a gente precisa ter uma ferramenta para lidar com isso. A lógica clássica pode ser recuperada para evidência conclusiva ou informação confiável,
As lógicas são chamadas lógica da evidência, mas você pode, aceita também uma interpretação em termos de informação, mas aí você pode distinguir informação confiável da informação não confiável. Isso é um conectivo que marca, né? Ele expressa a ideia que a evidência ou a informação é confiável. E o que acontece? A lógica clássica é recuperada, quer dizer, para as proposições cuja informação é confiável, ou que a evidência é conclusiva, então você volta a ter o terceiro excluído e volta a ter a explosão e não contradição também. Bom, vejam, olha só, qual é o ponto? Aqui a gente já tem pluralismo lógico, porque aqui a gente está tendo um contexto multilógico. O que é um contexto multilógico? Um contexto onde você tem mais de uma teoria da consequência lógica, mais de uma lógica funcionando. Você tem uma lógica que aceita contradições, né? Que é aquela lógica do Bell-Napidan, e você tem, lado a lado, uma outra lógica, que é a lógica clássica. Então, você tem uma ferramenta para dividir as coisas. Eu não estou dizendo que é fácil fazer isso, eu estou dizendo que essa ferramenta, que você pode pensar numa ferramenta que faça isso. Quer dizer, é isso aqui, né? Você tem esses contextos multilógicos, mais uma noção de consequência lógica no mesmo sistema formal. Você pode ter uma ferramenta também para mensurar, para medir a evidência ou confiabilidade da informação, por exemplo. Isso pode ser feito por meio de uma semântica probabilística, que vai atribuir um valor entre 0 e 1 às proposições, mas o que é isso aqui? Probabilidade de A mais probabilidade de não A pode ser diferente de 1. Por que pode ser diferente de 1? Porque aqui a probabilidade está sendo usada como uma ferramenta para medir evidência ou informação, em algum conceito de informação que possa ser mensurado dessa forma. E você pode ter evidência conflitante, você pode ter quase nenhuma evidência, então é uma teoria da probabilidade não estándar que pode ser aplicada aí. E você tem ferramentas também de revisão de crenças que permitem reavaliar evidência conclusiva, quer dizer, a evidência é considerada conclusiva, mas isso pode ser revisto também. Então, qual é o ponto? Tem várias outras coisas, isso é só um exemplo de possíveis ferramentas, né? De possíveis ferramentas para a gente explicar esses contextos argumentativos, né? Porque, veja, é necessário... aquele slide lá com a Terra plana, né? O seguinte, bom, como é que fica a lógica nesse contexto, né? O que é lógico você fazer, né? O que merece o adjetivo ser lógico ou não ser lógico, né? Bom, você tem ferramentas para tratar disso. Você tem ferramentas. Ferramentas são propostas para... Ainda que, olha só, é muito difícil, né? Imagina se você vai programar um computador, se você vai aplicar essas coisas todas e tudo vai funcionar perfeitamente. Isso sabemos que é muito difícil, tá? Mas a discussão conceitual, essas ferramentas, elas fornecem material para uma discussão conceitual acerca dessas coisas, né? Porque aquelas noções de justificação, verdade, prova, aquilo tudo parece, o que fazer com aquelas noções dentro desses contextos argumentativos que a gente lida hoje em dia? Não, pelo menos a gente tem um aparato conceitual para lidar com esses... No mínimo, a gente tem um aparato conceitual para lidar com esses contextos argumentativos. Quando a gente separa a lógica entre uma lógica que trata de um contexto conclusivo ou confiável, um contexto não conclusivo ou não confiável, onde você pode mensurar a justificação, e tem outros trabalhos com essa ideia de você mensurar justificação. Claro que isso acaba tendo um ingrediente subjetivo, mas é uma ferramenta que não simplesmente desconsidera a justificação, se a justificação é uma pseudo-justificação, de fato. E uma coisa que é importante mencionar aqui é que a noção de verdade permanece a mesma da lógica clássica, né? Porque quando a gente tem informação confiável, ou informação conclusiva, ou evidência conclusiva, a lógica clássica, a lógica continua sendo a clássica, você não tem contradição, você não tem incompletude. Incompletude, eu quero dizer, informação incompleta. Bom, gente, é isso. Obrigado.
Acho que eu estourei um pouquinho o tempo, mas não muito, né? A gente começou mais ou menos 2h10. Então é isso. Ok. Tá. A gente teve algumas perguntas, Abílio. Na verdade, duas perguntas aqui que eu acho que eu vou fazer elas juntas, que são um pouco de caráter técnico, né, com relação ao que o senhor expôs. A primeira que apareceu aqui foi sobre uma partezinha que o senhor falou sobre, nessa lógica, da informação, né, da evidência, poder haver a possibilidade de haver P de A mais P de não A diferente de 1. E a Sim. pessoa não entendeu como exatamente isso seria possível, né? P de A mais Tá, P de não A ser diferente de 1. tá, exatamente. Bom, veja, isso é o seguinte, isso é uma noção, não a probabilidade aí, ela está sendo utilizada, se bem que isso o que a gente chama de non-standard probability, né? Isso é utilizado também em teoria em tratamentos da probabilidade, quer dizer, uma probabilidade para consistente. Por que para consistente? Porque aceita, né, probabilidade de uma contradição, e essa teoria da probabilidade pode ser incompleta também. Mas o que está acontecendo aí nesse PA, P de A e P de não A pode ser diferente de 1? Porque o P, ele tá sendo usado como uma ferramenta para quantificar evidência, tá? E se você tem uma ferramenta para quantificar a evidência, você pode... Imagina que você tem que pensar na evidência tendo diferentes forças, né? Tendo diferentes medidas e vindo de fontes diferentes. Então, você pode pensar, por exemplo, que você tem 0,2 de evidência que vem de uma determinada fonte e você tem 0,3 de evidência que vem de uma outra fonte. São evidências de evidência para não A que vem de uma outra fonte. Tá? Então, você tem muito pouca evidência para A e você tem muito pouca evidência para não A. Então, como é que você vai tratar disso? Você vai tratar disso atribuindo o valor para A e para não A, que a soma vai ser menor que 1. E se eventualmente você tiver muita evidência, evidência contraditória também, você pode ter esse valor maior que 1. Tá? Essa é a ideia. Vamos lá. Tá. Outras duas questões, eu vou fazer as duas juntas, também relacionadas a essa parte mais técnica. Uma delas é se essa lógica que o senhor apresentou é considerada uma lógica fuzzy. E a Não. outra... Não, ok, resposta curta. A outra pergunta é como entendemos a noção de sequência lógica na linguagem de Bell e de lógica de evidência. Na linguagem de quê? Bell, não sei se eu estou lendo corretamente. Belknap. Belknap, é verdade. Belknap. Aqueles pessoas que não Bell, enfim. Tá. Bom, peraí. A primeira pergunta foi se é fuzzy. Olha só, nada impede que seja usada, a lógica fuzzy para modelar, né, essa ideia de mensurar evidência. Pode ser utilizado. Aconteceu que essa proposta aí é fazer isso com uma lógica probabilística. Você pega a abordagem probabilística clássica e tira basicamente o que você faz é tirar a definição da negação, que a probabilidade de A é igual a probabilidade de A, é 1 menos probabilidade de A. Mas isso nada impede que isso seja feito com uma lógica fuzzy, definitivamente nada impede que você... Olha só, o ponto central para mim é conceitual. É que quando a gente falava, né, quando a gente discutia lá na filosofia sobre, nas aulas de epistemologia e tal, sobre justificação, a gente pensava, isso é uma justificação, isso não é uma
justificação. Se isso não é uma justificação plenamente satisfatória, não é. Não, a gente precisa ter um conceito de justificação que possa dar conta dessas justificações parciais, inconclusivas, erradas, entendeu? Aquele ponto. Bom, a gente precisa, de alguma maneira, explicar o que está acontecendo. A gente precisa, de alguma maneira, ter ferramentas que a gente possa usar para lidar com esses contextos argumentativos, né? Então, o ponto não é... Você pode fazer isso com lógica fuzzy, com lógica probabilística. O ponto é mais conceitual. Você ter uma ferramenta que possa explicar o que acontece nesses contextos argumentativos, né? Esses contextos argumentativos onde aquelas coisas, né, pós-verdade, desinformação, blá, 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 negacionismo, acontecem. A outra questão, eu tinha feito, a pessoa pediu para fazer uma reformulação, que foi o seguinte: como é possível entender a consequência lógica na linguagem que o Belknap quer desenvolver a partir da noção de evidência? Sim. Não, olha só, veja, a lógica do Belknap-Dunn, tá? Isso daí se tornou conhecido como a lógica de 4 valores do Belknap-Dunn. A lógica do Belknap-Dunn por exemplo, em consequência, na lógica clássica, a lógica clássica preserva a verdade, né? Como é que você vai entender, então, a lógica do Belknap-Dunn? Não é verdade que está sendo preservada, é a disponibilidade de informação. Então, a ideia é o seguinte: se você tem informação para as premissas, você tem informação para a conclusão. Isso é a ideia central, e isso é como a gente vai entender a consequência lógica na lógica do Belknap-Dunn. E você pode interpretar aquilo como evidência também. Olha só, qual é o ponto da noção de evidência? O ponto da noção de evidência é acrescentar um ingrediente epistêmico para aquela noção de informação proposta pelo Dunn. Aquela noção de informação proposta pelo Dunn, ela é totalmente despida de ingredientes ontológicos e epistêmicos, né? Ela é maximamente neutra. A noção de evidência, ela insere um ingrediente epistêmico. Que ingrediente epistêmico é esse? Uma justificação que pode ser parcial, não conclusiva, errada. Então, antes, o que eu acho mais para a nossa conversa aqui, o que eu acho mais importante é pensar isso, como eu falei, do ponto de vista conceitual, né? É um conceito que está sendo introduzido. Bom, então, como é que você interpreta a lógica do Belknap-Dunn com os 4 valores? É só você, ao invés de falar de informação, você fala de evidência. Você tem apenas evidência para A, apenas evidência para não A, você tem evidência conflitante, você não tem evidência nenhuma, nem para A e nem para não A. É só isso que você precisa fazer para interpretar a lógica de Belknap-Dunn em termos de evidência. E a pergunta era também sobre consequência lógica. A consequência lógica vai ser compreendida dessa maneira. Quando você tem evidência para as premissas, você tem evidência para a conclusão. Quando você tem informação para as premissas, você tem informação para a conclusão. A resposta foi satisfatória? Se tiver ficado alguma dúvida, podem mandar, né, qualquer questão. Para as outras respostas, o mesmo, pessoal. Tá. Uma outra questão aqui é a seguinte: professor, se eu entendi bem, sua proposta de uma lógica da evidência parte do reconhecimento de que a lógica clássica não é suficiente para lidar com contextos argumentativos informacionais reais, tais como a da internet. Mas, para além da lógica clássica, você mostrou as limitações de abordagens filosóficas tradicionais da justificação, verdade, etc. Você acha que a filosofia hoje, feita agora, está indo por esse caminho menos interessada em análises conceituais muito absolutas e mais interessado em análises restritas ao contexto informacional e argumentativo da internet? E, rapaz, eu não sei responder isso, não. Eu não sei, não. É porque, veja, olha só. Primeiro, é muito difícil dizer o que a filosofia está ou não está fazendo, né? Porque tem sempre... Isso, aliás, é legal, né? Isso é um ponto a favor da filosofia. Tem sempre gente fazendo um monte de coisa diferente, discordando, blá, 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 errando, acertando, mas, novamente, isso é bom, isso é um ponto positivo. E, além disso,
não é que os conceitos sejam mais restritos. A gente, veja, o que a filosofia faz, né? A filosofia trabalha com conceitos. Então, a gente tá simplesmente discutindo os conceitos, né? Bom, como é que a gente pode pensar o conceito de justificativa nesse contexto aí? Uma justificativa conclusiva continua sendo a mesma coisa. Não é que agora a justificativa conclusiva não é mais o que era. Não, justificativa conclusiva é aquilo que estabelece a verdade da conclusão, uma prova, é uma prova correta, blá, blá, blá. Mas a gente tem que, mas como é que a gente não pode simplesmente ignorar? A gente não pode simplesmente ignorar essa avalanche de justificativas, pseudo-justificativas que estão aparecendo nesses contextos argumentativos. Bom, então a gente precisa de uma ferramenta para lidar com isso. Bom, a gente precisa de uma ferramenta, a primeira coisa é conceituar aquilo que a gente está lidando. Então, veja, não se trata do que a filosofia vai fazer, se a filosofia vai fazer ou está fazendo uma coisa mais restritiva ou menos, né? A filosofia está sempre fazendo um monte de coisa, o que é legal, é uma qualidade, né? E a filosofia está tentando analisar os conceitos. E está tentando analisar esses conceitos. Veja, o que eu fiz aqui? Eu tentei analisar esses conceitos de um ponto de vista, do ponto de vista da lógica, né? Porque a gente fala, é lógico, aquilo que fulano fez não é lógico. Bom, como que a gente vai qualificar coisas como lógicas ou não lógicas nesse contexto? A gente não pode utilizar a lógica clássica. E a gente não apenas não pode utilizar a lógica clássica, como a gente precisa de novas ferramentas. Mas esses conceitos eles estão sendo discutidos em várias abordagens diferentes, desde a filosofia política, a ética, blá, 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 filosofia da informação, com uma abordagem diferente dessa aqui, tá? Ok, ótimo. A Mariana Calho, ela perguntou o seguinte, ela agradeceu pela aula e perguntou se o senhor pode indicar bibliografia mais básica e introdutória de lógica e quais autores, livros atuais indica prioritariamente para analisarmos o momento atual a partir da lógica. Por onde sugeriria continuar os estudos após esse curso? Bom, é muito difícil quando você se interessa por lógica, tem uma parte árdua do trabalho, né? Tem uma parte árdua do trabalho que é você adquirir um mínimo de familiaridade com a parte técnica da lógica clássica, porque, veja, se você vai falar de outras lógicas, se você vai falar de alternativas à lógica clássica, você tem que saber a lógica clássica primeiro, né? Porque se você não tem domínio da lógica clássica, como é que você vai falar sobre outras lógicas, né? E tem um trabalho árduo inicial, que, de fato, repito, é um trabalho árduo, de fazer exercício, entender como é que aquilo funciona, que é para depois desse trabalho árduo, e é um trabalho técnico no sentido que você vai trabalhar com símbolos, com tabela de verdade, você vai fazer umas continhas com teoria de conjuntos, blá, 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 para depois desse trabalho árduo e técnico, você poder olhar para aquilo de uma perspectiva crítica, né? Para você poder olhar para aquilo de um ponto de vista conceitual. Olha só, a gente tem uma coisa que não trata apenas de verdade, quando que a gente pode rejeitar esse princípio lógico clássico? Quando que a gente pode rejeitar aquele, blá, blá, blá? Então, se o interesse por lógica aparece, não tem jeito. É que nem tocar um instrumento, né? Alguns instrumentos são mais difíceis que outros. Se você resolve ser saxofonista, você vai demorar, bom, claro que depende do talento individual, mas você vai demorar 6 meses para dar um dó, né? 1 ano para, sei lá, tocar um fraseado com um som legal, sem semitonar, sem tirar um som esquisito. Se você aprende violão, em 1 semana você está tocando uma música. Isso não significa que violão é mais fácil que saxofone. Todo instrumento tem mesmo grau de dificuldade para você tocar muito bem. Mas tem essas coisas. Algumas coisas você consegue você consegue uma primeira aproximação mais rápido ou nem tão rápido. A lógica não é um caso que você consegue uma primeira aproximação rápida.
Você pega um livro de filosofia da informação, você passa um fim de semana lendo, você já teve uma primeira aproximação razoável. Não significa que filosofia da informação é mais fácil que lógica, entendam o que eu falei. Mas a lógica exige esse trabalho árduo. Então, bom, por que eu falei isso tudo? Se você, respondendo a Mariana, né, se você está disposta, de fato, a esse trabalho árduo, começar pelo livro do Mortari é uma boa alternativa. O livro do Mortari é uma boa introdução a esse trabalho árduo da lógica. E depois você vai passando para discussões conceituais acerca da lógica clássica e também discussões conceituais acerca da lógica clássica e discussões sobre lógicas não clássicas. Foi o Samuel ou o Matheus, né? Eu tenho um livrinho, é um livro de divulgação, mas é um livro que ele pretende... o livro do Mortari é esse, César Mortari, Introdução à Lógica. Esse meu livro de divulgação é um livro que pretende apresentar os conceitos da lógica de uma maneira maximamente acessível. Está disponível em PDF, eu disponibilizei já diversas vezes em PDF. Essa é uma questão de princípios, né? Que vai ser disponibilizado aqui pelo curso. E, olha, tem uma infinidade de material, tá? Tem uma infinidade de material, mas, de fato, sem esse trabalho árduo inicial, não dá para, entendeu? Não dá para entrar na discussão, na conversa. E tem também, veja, olha só, tem uma distinção que eu costumo fazer, que eu costumo enfatizar nos meus cursos, que é o seguinte: você tem a lógica como instrumento e você tem a lógica como um tema filosófico, tá? Então, a lógica como instrumento você encontra em livros de pensamento crítico, de teoria da argumentação, né? Porque a lógica como instrumento, ela não vai ser, você não vai abordar a lógica como instrumento exatamente no livro de lógica clássica. Você vai abordar a lógica, você vai estudar a lógica como instrumento em livros de pensamento crítico, de teoria da argumentação, nessas abordagens. Por quê? Porque aí a lógica está pensando em uma aplicação, né? Aí tem várias indicações. Por exemplo, o livro do Walter, aquele pensamento crítico do Walter com Epstein. Esse livro, ele é uma versão em português. O Richard Epstein tem vários trabalhos sobre critical thinking. Você acha alguns desses trabalhos na internet, vários deles você acha. E é isso, é isso. Espero que eu tenha respondido satisfatoriamente. Acho que temos aqui uma última questão, a última que eu recebi. Se mais alguém tiver alguma, eu acho que pode ir enviando. Que é a seguinte: a pessoa falou o seguinte, uma pergunta bem básica. O que o senhor acha do ensino de noções de lógica e de argumentação para lidar com a crise informacional e epistêmica que vivemos hoje? O senhor acha que esse tipo de estudo é somente útil para discussões acadêmicas ou pode ser útil para contextos educacionais, pensando na educação básica? Não, claro, olha só, veja, claro que isso, olha só, é sempre útil você ter ferramentas para discussão racional, né? Essas ferramentas vejam, eu falei aqui lógica em sentido amplo e lógica em sentido estrito, né? Em sentido estrito, por exemplo, tem a lógica do Bell-Napidan, você tem a lógica clássica. Estudar essas coisas, né, faz sentido quando você está interessado especificamente em lógica, nos problemas conceituais, blá, blá, blá. Como ferramenta, puxa, gente, a lógica simplesmente ensina. A lógica te ajuda a raciocinar corretamente, a lógica mostra os erros, né? Repito, a lógica pode ser vista como um tópico de estudos, assim como filosofia política, ética, estética. A lógica é um tópico, né? E a lógica pode ser vista, e a lógica é também uma ferramenta. Como ferramenta, ela teria que ser teria que ser maximamente, né, estudada, divulgada. Agora, o problema é o seguinte: naqueles princípios da discussão racional, não é apenas a lógica, né, que está fazendo a diferença. Porque precisa haver sinceridade na proposta de busca à verdade, precisa haver conhecimento do que se está falando.
precisa haver a intenção de buscar uma conclusão que seja verdadeira e fiel aos fatos, precisa estar presente. Quer dizer, também não adianta ensinar lógica se a gente não tiver essas coisas presentes. Então, acho que a gente pode finalizar. Queria agradecer novamente ao professor Abílio, agradecer a presença de todas e todos, e agradecendo novamente ao professor Abílio, queria saber se o senhor tem alguma consideração final, qualquer coisa, professor. Não, a consideração final é novamente agradecer a vocês. Obrigado ao Matheus e ao Samuel por terem organizado tudo. Obrigado, Abílio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.